O poder da ressurreição. Os lobos perdem. Parte 2. Jamie Valden, 24 de abril de 2025. Estou impressionado com a quantidade de crentes que simplesmente não entendem a ressurreição. Eles, intencionalmente, ensinam Jesus na cruz, porque esse é o ato estratégico dos poderes das trevas que trazem o caminho da verdade ao descrédito. O túmulo vazio é a validação eterna do poder e da supremacia de Cristo. Sem o túmulo vazio, sem a ressurreição, sua esperança e fé são em vão. É o evento singular de todos os tempos. Todos estão acompanhando? Mensagem, continuação. Ouça com atenção, João 10 versos 11 a 20. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Certo, ele está falando sobre a crucificação. Observe aonde ele leva isso. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Então, quando vê o lobo se aproximando, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo ataca e dispersa o rebanho. Meu rei é o caçador de lobos, caso você não saiba. O homem foge porque é um mercenário e não se importa com as ovelhas. A razão pela qual meu pai me ama, a razão pela qual meu pai me ama é que eu dou a minha vida apenas para retomá-la. Você ouviu isso? Você ouviu a razão pela qual o pai ama o filho e porque o filho é o bom pastor, e porque os lobos que entram e todos esses mercenários que tentam assustar o rebanho não têm poder. Porque ele diz, eu sou o bom pastor e vim para prejudicar os lobos. Darei a minha vida pelas minhas ovelhas e então testemunharei a minha vitória consumada, porque tenho o poder de retomá-la. E é por isso que meu pai está tão contente com quem eu sou, a ressurreição. É por causa da ressurreição. Ninguém tira a minha vida, mas eu a entrego. Que tal um rei guerreiro? Ele pensa, você acha que alguém vai tirar a minha vida? Eu escolho entregá-la por livre e espontânea vontade. Porque vim destruir as obras do diabo. E vocês todos, lobos e mercenários, estão sendo atacados por ele dia após dia. Vim guerrear, porque vim caçar lobos, porque amo vocês e amo meu Pai, e esta é a vontade dele, que eu dê a minha vida e então exerça meu poder e minha autoridade, demonstrando que tenho o poder de retomá-la. Ele disse, tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu pai. É claro que os judeus que ouviram essas palavras ficaram novamente divididos, assim como muitos cristãos. Muitos disseram que ele estava possuído por demônios e completamente louco. Ele simplesmente contou a missão dele e eles disseram, o cara é louco. Ele está possuído por um demônio. Por que ouvi-lo? And he's raving mad. He just told you his mission set, and they go, the guy's insane. He's demon possessed. Why listen to him? Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu conheço o Pai, dei a minha vida pelas minhas ovelhas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio de Cristo Jesus, literalmente veio caçar os lobos como um bom pastor, com vara e cajado, para que vocês tenham a certeza da esperança, a certeza da liberdade, a certeza da ressurreição e da glorificação para sempre. O inimigo está sem presas, sem garras e vocês foram vivificados. Colossenses 2 versos 13 ao 15. 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo.
Eles estão desarmados, estão sem dentes, e você foi vivificado. A ressurreição. Mateus 10, verso 16 diz: 16 Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, ovelhas para o meio de lobos, mas vocês são ovelhas sob o poder e a proteção do bom pastor que literalmente veio para caçar os lobos. Esse é o poder da ressurreição. O leão falso que busca a quem destruir, mas a ressurreição. A morte, em vez de escravizar, provocar e devorar você, mas a ressurreição. O inimigo conspira, trama, aconselha e massacra, mas a ressurreição. Esta é a centralidade de toda a sua experiência humana. A ressurreição é literalmente a totalidade da vontade, do plano, do poder e do propósito de Deus para a humanidade desde antes da fundação da terra e para sua glorificação e engrandecimento para todo sempre. De eternidade a eternidade. Quanto tempo dura isso? Alguém? Quanto tempo dura isso? É tão poderoso. No entanto, ocorreu um grande reducionismo na fé, onde a centralidade da nossa vocação cristã, a eleição, na verdade nos ordenou a parar na cruz. Vocês já notaram isso? Já ouviram a linguagem, a música que existe por aí? Quantos de vocês vieram de uma igreja que aceitava o segredo de um modelo de crescimento de igrejas ou de uma igreja emergente? Provavelmente a maioria de vocês. E você ouvirá a mesma energia semana após semana. Vá para a cruz, vá para a cruz, vá para a cruz, vá para a cruz, vá para a cruz. Você já pensou em olhar para cima? Não há ninguém na cruz. Não tem ninguém no túmulo. Você já olhou? A pedra rolou. Não tem ninguém lá dentro. A cruz foi para algum lugar, amado. Não parou na cruz. Só que o inimigo quer que você pare na cruz, para que nunca ande no poder daquilo que Cristo realmente veio fazer, que é tornar você imortal, imperecível. O corruptível se reveste do incorruptível. O perecível se reveste do imperecível. O mortal se reveste do imortal. E você tem esperança de santidade, justiça e uma posição correta diante de um Deus santo, porque o túmulo está vazio e o assento foi reocupado. Todos estão acompanhando? A cruz, por mais insondável que seja, foi apenas o começo. A cruz foi redentora. A cruz foi reconciliadora. Louvado seja Deus! Mas você sabe o que a cruz não pôde fazer? O que ela não fez, ela não restaurou. Ela redimiu e reconciliou, mas não restaurou completamente. Redentora, ser salvo do pecado e do erro, reconciliação, reparação e separação de um relacionamento rompido. Mas o túmulo vazio e o trono do Pai reocupado, é inconcebível o túmulo vazio. Um relacionamento correto com o Pai. Renovado, completo, redimido, está consumado. Reconciliação, está feito. Restauração, essa é a sua ansiosa expectativa. E é uma certeza e uma esperança porque os lençóis foram dobrados e o túmulo está vazio. O túmulo vazio é a validação eterna do poder e da supremacia de Cristo. Todos estão acompanhando? Sem o túmulo vazio, sem a ressurreição, sua esperança e fé são em vão. Era a prova multidimensional e o poder de tudo que Deus já havia dito, tudo que Ele já havia prometido, tudo que já havia sido profetizado e tudo que Ele já havia assegurado aos habitantes da terra. Era a culminância de tudo que Ele sussurrou aos ouvidos dos profetas. Era a culminância de tudo que os anjos ansiavam por investigar para tentar entender o que Deus estava dizendo. Foi a ressurreição e ninguém a entendeu. E agora está consumada. Confirmou sua identidade e sua boa fé para salvar, restaurar, conquistar, governar e reinar sobre toda a criação. É o evento singular de todos os tempos. A ressurreição é o seu tudo em tudo, assim como é para sempre o tudo em tudo dele para sua glorificação. Uma pequena observação.
Se você não percebeu nas Escrituras, tanto o Pai quanto o Filho tinham o poder e estavam perdoando pecados antes da cruz. Todos entendem isso? Redenção. Foi redentora, mas todas as Escrituras falam sobre aqueles que estavam mortos ansiando por aquilo que não entendiam, que era a ressurreição. Ele disse: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados, para que você saiba que eu tenho poder. Ah, não foi o suficiente para você que eu tenha curado aquele cara. Certo. O que é mais fácil, dizer que seus pecados estão perdoados ou curar isso? Vou te dizer uma coisa, eu os curarei só para vocês, palhaços. Seu palhaço farisaico. Eu os curarei só por... Mas o mais difícil é dizer que seus pecados estão perdoados, certo? Eles estavam perdoando pecados antes da cruz. A cruz era porque ia para algum lugar. A cruz era porque ia para o Sheol. O Sheol foi porque foi para a pregação aos cativos. A pregação aos cativos foi para que ele pudesse exercer seu poder e retomar sua própria vida e reocupar a destra de Deus. O poder era a ressurreição, porque a ressurreição é para nossa restauração à plenitude de um relacionamento com Deus por toda a eternidade. Todos estão acompanhando? Colossenses 1 versos 13 ao 23 declara a plenitude de Jesus de forma muito concisa e clara. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e de quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Por que vocês sempre se preocupam com o que o líder global faz? É como se vocês não conhecessem o seu Deus. Quer dizer, é uma pena. Precisamos estar informados, certo? Precisamos nos preparar para o impacto. Precisamos ser prudentes. Meu Deus tem domínio sobre todos os tronos, todos os poderes e todas as autoridades, e nada jamais mudou nisso. Estou divagando. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem, e ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é até mesmo o primogênito da ressurreição. É por isso que ninguém teve permissão para experimentar antes. Para que ele tivesse supremacia, mesmo nisso, sobre todas as coisas. Pois aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude e o impeliu a reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Portanto, ele já falou da redenção. Agora, ele se referiu à reconciliação. Mas disse que Cristo era as primícias da ressurreição. Ele prossegue dizendo: sejam as coisas da terra, sejam as coisas do céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos em suas mentes por causa de suas más ações, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los completamente diante dele, sem mácula e livres de acusação. Restauração. Redenção, reconciliação, a ressurreição. Eis a sua restauração. É isso que todos estavam esperando ansiosamente. Fim da segunda parte.